E que Deus, e que Deus nos abençoe. Amém? Amém, amém. Eu que quero agradecer o pastor Diego pela oportunidade, por estar aqui com vocês. Eu já tive a oportunidade de ir aí na igreja de vocês e até hoje eu e o Renato falamos dessa igreja que é tão viva, tão cheia de Jesus, tão ativa. Então nós somos muito, muito gratos por esse convite, por participar desse treinamento, desse tempo aqui. Ao contrário, gente, do que o Diego falou aí, eu jamais gastaria 40 minutos falando. Primeiro, porque eu falo muito rápido. Segundo, porque eu sou muito objetiva. Eu nem prego em 40 minutos. Em 20 eu já terminei com apelo e tudo mais. Então, assim, Não? você ainda pensa em fazer um lanchinho hoje de noite, tal, fique tranquilo, vai dar certo, você vai conseguir. Amém. Amém. Eu sou bem objetiva. Enfim, o Diego me deu o desafio aí de falar um pouquinho sobre criatividade nesse tempo de quarentena, nesse tempo de liderança. Eu acredito que todos vocês que estão aqui no grupo são líderes, né? Lideram de alguma forma, ou talvez já estão chegando lá para ser líderes, não sei, mas com certeza esse treinamento, esse tempo aqui tem muito a ver com liderança. E eu acho que eu poderia falar várias coisas sobre criatividade, mas eu acho que a primeira coisa é a gente pensar aqui como grupo, mas cada um individualmente quando a gente está diante de uma situação nova, igual nós estamos vivendo, que é a pandemia, fazer reuniões online, com certeza, se a gente estivesse fazendo essa reunião presencial, a gente estaria falando todo mundo ao mesmo tempo, conversando, trocando ideia, rindo, um faria um... Enfim, é um ambiente totalmente diferente de quando a gente faz online, né? A gente, agora há pouco, depois dessa reunião aqui, nós vamos ter uma reunião com o nosso grupo de discipulado, que nós vamos tomar decisões para poder planejar o nosso ano celular. E assim, a gente estava meio desanimado de fazer essa reunião online, porque é ruim, assim, a gente gosta de falar todo mundo ao mesmo tempo, e ter ideias, e brainstorm, todo mundo criativo e tal. E quando a gente faz online, querendo ou não, a gente faz igual nós estamos fazendo aqui, né? A gente multa todo mundo, quem está falando tem o direito da palavra, e aí vai indo, né? Então, a gente sabe que existem, sim, muitos desafios, mas eu acho que a primeira pergunta é a seguinte, que eu queria que você pensasse aí, né? Quando você pensa em ser criativo, quando você pensa em fazer uma célula criativa, um GD criativo, um grupo de discipulado criativo, qual é a motivação que você tem? Por que você quer inovar? Por que você quer ser criativo? Por que você quer fazer diferente do que você fazia? Todas as ideias que nós temos, todas as ideias que nós pensamos como central, como igreja, passa por essa primeira peneira. Qual é a minha motivação? Às vezes você lidera uma célula, um pequeno grupo, e você pensa assim, eu quero fazer algo novo, eu quero fazer alguma coisa diferente. A primeira pergunta que você tem que fazer é por que você quer fazer algo diferente? Você quer fazer algo diferente porque você está cansado? Você quer fazer algo diferente porque você quer que a igreja cresça? Você quer fazer algo diferente porque você quer discipular melhor as pessoas? Você quer fazer diferente porque você quer formar líderes? Por que você quer fazer algo diferente e criativo se comparado com o normal? E, em geral, a sua resposta tem que passar em algum momento porque eu quero que o reino de Deus cresça, porque eu quero servir melhor a Deus, porque eu quero fazer o que eu faço com maior excelência. Se a sua motivação for só o crescimento, você está errado. Porque a gente não pode pensar só em crescer, a gente tem que pensar no reino como um todo, a gente tem que pensar em Deus como centro do crescimento, não só crescer por crescer. Se você estiver pensando, né, em mudar para poder fazer o seu nome, para poder ser um líder melhor, pensando em você, também é uma motivação errada. Porque a gente tem que buscar fazer as coisas, inovar e criar, pensando no próprio Deus. O que ele iria se agradar se a gente fizesse? Então, eu vou te exemplificar. Ontem nós tivemos a nossa célula, e já a nossa célula começou no virtual. A gente começou a célula online, a gente ficou um tempo sem liderar, porque a gente teve o Paulinho. Nós falamos, já deu, a gente já está com as noites livres, vamos voltar com a nossa célula. Então, nós começamos a nossa célula virtual. Então, desde março, a nossa célula existe. Nós começamos, eu, Renato, mais um casal, e hoje nós somos quase 18 pessoas na célula. E a gente falou, cara, nós estamos sentindo falta de ter alguma coisa diferente na célula. Nós estamos sentindo falta de algo diferente. E a nossa igreja começou uma série de leitura bíblica. E aí o Renato falou, o que você acha da gente fazer uma célula onde cada um rapidinho ele comenta o que está lendo da Bíblia. E aí a gente, no final, fala da importância de ler a Bíblia, da importância da gente alinhar, né? Tipo assim, a leitura da Bíblia, às vezes com a igreja, porque te incentiva, te ajuda. E ali a gente cria um tempo mesmo, junto com o pessoal da célula e tudo mais. E aí, ontem, né, que foi minha célula, eu reuni com as mulheres, o Renato reuniu com os homens, e aí nós tivemos isso. Nós gastamos um tempo ali
compartilhando. Cada um ali da célula rapidamente compartilhou. E foi engraçado que aí eu falei, então, gente, nós vamos orar. Expliquei o motivo. Aí uma menina falou assim, mas mãe, e o louvor? Tipo assim, de tudo. Ela falou, e o louvor? Não vai ter louvor? Aí eu falei, ô Tati, hoje não. Hoje nós vamos ter um tempo aqui realmente para a gente poder focar em ler a Bíblia e tal. E quando eu terminei a transmissão, eu pensei assim, cara, se nossa motivação de liderar for agradar as pessoas, a gente, em um dado momento da nossa liderança, perde muito o sentido da nossa liderança. Porque as pessoas, elas sempre vão ter alguma coisa para achar ruim. As pessoas sempre vão ter alguma coisa para ficar insatisfeito. E se a gente lidera olhando para as pessoas, em questão de meses, você vai parar de liderar. Porque alguém vai reclamar, você vai ficar chateado, você vai ficar desmotivado. E, enfim, no final das contas, você vai ver que a sua liderança, às vezes, não faz sentido. Então, por que eu fiz essa pergunta, né? Porque tudo que eu vou falar daqui para frente, eu queria que você pensasse nisso, né? Tipo assim, liderança criativa passa pela peneira do porquê você quer ser criativo. E a resposta tem que ter no meio da sua... Porque não é tão simples, mas no meio da sua resposta tem que ter. Eu quero ser criativo porque eu quero expandir o reino de Deus. Eu quero dar glória a Deus. Eu quero engrandecer o nome de Deus. Então, tenha isso em mente, né? A gente precisa de, ao longo da nossa liderança, nunca perder a essência. Qual é a essência? Eu lidero olhando para Jesus. Toda ideia criativa que eu tenho, eu olho para Jesus e pergunto, Jesus, isso que o Senhor quer? Não é? Eu não faço. Se é, eu faço. Agradando ou não agradando as pessoas, se for a vontade de Deus, você pode ter certeza que você vai ter a aprovação de Deus. E aí, dentro disso, né, tipo assim, eu quero te falar algumas coisas bem brevemente, né? A primeira é que a gente não pode ser o tipo, às vezes na igreja em célula, para a gente ter uma flexibilidade, a gente se torna pessoas obsessivas por mudança. A gente quer o tempo todo fazer coisas criativas, o tempo todo fazer coisas diferentes. E, gente, existe uma segurança que a gente tem que passar para os nossos liderados de o arroz com feijão ser bem feito, o básico ser bem feito, aquilo que é primordial ser bem feito e ser feito. Você pode até inovar, você pode até fazer coisas diferentes e tudo mais, mas essas coisas são tipo assim, o bife do almoço, entendeu? O tempero diferente do almoço. Mas nenhuma igreja sobrevive sem o arroz com feijão, com o basiquinho sendo bem feito. O Renato deve ter falado aqui, né, quando ele falou, mas assim, nós começamos a nossa rede com 27 células e hoje nós temos quase 200 células dentro de 5 anos. E nós somos a segunda maior rede da Central. E quando a gente olha para isso, a gente não olha para isso com orgulho ou com o sentimento de nós somos muito bons. Nós olhamos para isso e nós sabemos o porquê isso aconteceu. Isso aconteceu porque nós fizemos, né, a graça de Deus estava sobre nós, e nós fizemos o arroz com feijão bem feito. Se era para liderar uma célula, a gente liderava a célula bem feito. Se era para fazer GDs, a gente fazia GD bem feito. Se era para fazer um culto, a gente fazia o culto bem feito. Nada de muito especial, nada de muito fora da caixa. É só o arroz com feijão bem feito. Então, guarda isso no seu coração, né? Às vezes a gente quer ser criativo demais e esquece de fazer o básico bem feito. E ser criativo é muito bom, mas se o básico bem feito não tiver, se o básico não estiver sendo feito bem feito, o criativo se perde. A gente já fez vários cultos temáticos, cultos diferentes, cultos com convidados, cultos sem convidados, culto com luzes, culto com muita coisa diferente. Mas a essência estava lá. A gente sabia que a base do culto é cultuar a Deus. É ter um louvor cheio da presença de Deus, é ter uma palavra realmente consistente, bíblica, é ter um tempo onde as pessoas são confrontadas pela palavra de Deus. O culto podia ter luzes, podia ter brilho, podia ter purpurina, mas a essência tinha que ter. E isso em tudo do nosso ministério, né? Tipo assim, as nossas células, o pessoal faz célula mais diferente uma atrás da outra. Inclusive, agora eles estão fazendo algumas células, um grupo de células se reuniu e eles pegaram alguns temas que eles consideravam polêmicos e estão fazendo uma live, criaram um Instagram, estão fazendo uma live com alguns pastores da Central com esses temas. Para quê? Para tirar a dúvida da galera da célula. Ninguém mandou eles fazerem, ninguém falou, vá lá e faz. Não, eles viram uma necessidade e agiram de acordo com a necessidade que eles viram. E isso é muito legal, porque eles entenderam que o papel deles ali é discipular. E se eles entenderam que o papel deles é discipular, fazendo essa live, eles entenderam que isso vai gerar mais profundidade, isso vai gerar mais clareza, isso vai gerar mais relacionamento com Deus, e fizeram a live. Então, a gente precisa de ter muito claro, né? Tipo assim, liderar, qualquer coisa que você lidere, faça o básico bem feito. Aí depois você cria, depois você tira o palhaço de dentro da caixa, que vai ser sensacional. Por quê? Porque o básico está sendo bem feito. Então, guarda isso, né? Tipo assim, tudo que a gente faz o básico bem feito. Não que a gente seja perfeito, né, gente? A gente gostaria, mas assim, óbvio que tem células que não conseguem fazer, óbvio que tem culto, às vezes, que a gente faz, que a gente fala, não, sério,
Meu Deus do céu, a gente tem que melhorar muito nisso. Quando a gente começou, o nosso louvor era com uma menina que ela cantava igual um papagaio. Tipo, ela cantava muito mal. Era difícil de concentrar no louvor. E a gente falou, cara, a gente precisa de melhorar isso. Então, o início do nosso ministério era muito voltado por fazer o básico bem feito. A gente não estava preocupado se ia ter luzes, se ia ter 5, 6 violões ao mesmo tempo. A gente estava preocupado de ter uma pessoa que cantasse bem, entendeu? Tipo assim, que tivesse unção e cantasse bem. E com o tempo, Deus foi acrescentando, Deus foi dando mais, foi dando criatividade. Agora a gente tem a liberdade de fazer várias outras coisas. Por quê? Porque o básico foi bem feito, né? Então, esse é o sucesso a longo prazo, né? Na sua liderança. Eu lidero célula desde os meus 14 anos, hoje eu tenho 31. Então, eu lidero há mais da metade da minha vida, eu lidero célula. E eu sei que muito desse permanecer tem a ver com fazer o básico bem feito, fazer a vontade de Deus e só a vontade de Deus. Não me preocupar em fazer coisas muito fora da caixa, é fazer a vontade de Deus bem feitinha, de acordo com aquilo que agrada a Ele e tudo mais, né? E aí, dentro disso, então a primeira coisa é essa, né? Faça o básico bem feito. A segunda coisa, não mude toda hora. As pessoas têm que ter certeza das coisas que você faz. Às vezes, você quer fazer tudo tão diferente que a pessoa não tem nem noção do que é o padrão. Não tem um padrão, porque todo dia é uma coisa diferente. Então, fazer diferente é bom. Daqui a pouco eu vou defender as ideias criativas, tá, gente? Eu tô batendo nelas, depois eu defendo elas. Fazer diferente é bom, mas as pessoas precisam de ter confiança nas coisas, sabe? A pessoa precisa de, por exemplo, chegar num culto da Mosaico e pensar assim, eu sei que vai ter o louvor, eu sei que vai ter a palavra, eu sei que vai ter um tempo onde eu vou ter um apelo, onde eu vou... Essas coisas a gente não faz como religiosidade, a gente faz porque a gente entende que ter uma linha cronológica onde as pessoas possam se agarrar e ter firmeza e ter certeza de que o normal vai acontecer é importante. Lógico que no meio disso a gente coloca uma dança, a gente coloca um teatro, a gente coloca várias outras coisas, mas o normal, né? As pessoas têm que ter certeza, às vezes, do normal, né? As pessoas precisam de ter confiança de que as coisas vão acontecer de forma normal. Então, guarda essas duas coisas para você não se esquecer. E a terceira coisa dentro disso, muito rapidamente, não tenha vergonha de se inspirar em outras pessoas. Às vezes as pessoas têm medo de copiar. Às vezes elas estão ali e elas pensam assim, nossa, fulano, a gente direto copia coisa da Onda Dura. Eu sei que a Cauane foi, que eu indiquei pro Diego dela ir na igreja de vocês. A gente direto copia coisas deles. Por quê? Nós vemos uma igreja que inspira, que é referência, que é bíblica, que é profunda, que tem várias coisas legais. E a gente pensa assim, cara, por que não copiar? Foi Deus que deu para eles e o mesmo Deus é o meu Deus. Eu vou copiar com toda a liberdade. Lógico que a gente coloca a nossa cara. Mas assim, não tenha vergonha de copiar, né? Às vezes alguma célula, algum pequeno grupo perto de você fez uma ideia muito legal. Por que não copiar? Por que não fazer igual? Por que não imitar? Por que não usar essa ideia a seu favor, né? Então, nós não temos vergonha de jeito nenhum. Nós usamos várias ideias de outras pessoas em coisas que a gente faz. A gente se inspira. A gente ouve pregações. Uma vez uma pessoa perguntou assim para mim, como é que vocês montam as pregações de vocês? E aí, em geral, o Renato montava minhas pregações. Agora eu estou com um pouco mais de coragem e eu estou montando minhas próprias pregações. Mas o Renato respondia sempre assim, eu ouço pessoas falando sobre aquele tema e eu copio. E eu me inspiro na Bíblia e copio também. E eu vejo livros e eu copio também. Então, a pregação é uma junção de pregações que nós já vimos, leitura da Bíblia que nós já fizemos, vídeos que nós ouvimos, enfim, uma junção de um monte de coisa que gera uma pregação. Então, não tenha medo de copiar, né? Não tenha medo de se inspirar em homens e mulheres de Deus que são criativos, que são referência, que são legais. Copie. Deus colocou à disposição. A Central faz o DNA. E uma das coisas que nós sempre falamos é isso, né? Fica à vontade para copiar o modelo da Central, fica à vontade para replicar na sua igreja. Por quê? Porque não é nosso, é do reino, é de Deus. Qualquer um pode usar. Se abençoa a sua igreja, faça. Então, essas três coisas guarda no seu coração. Agora, rapidamente falando sobre a gente pensar fora da caixa nesse tempo. Todos nós estamos sendo desafiados a pensar fora da caixa. Todos nós estamos sendo desafiados a sermos criativos. Todos nós estamos sendo desafiados a pensar ideias novas. Então, qual é o caminho, talvez uma dica, um conselho, uma palavra que eu daria para vocês? Nós, como líderes, às vezes somos muito cabeça dura com as ideias novas que aparecem. Tipo, se não é do meu jeito, eu não faço. Se não é o que normalmente eu faço, eu não vou fazer. Se não é do jeito que eu tinha expectativa, eu não vou me envolver nisso. O que é o primeiro desafio que eu te daria? Ideias novas servem para inspirar a igreja, para levar a igreja para o objetivo que às vezes você quer levar ela. Então, se abra para as igrejas, se abra para as ideias novas. Agora nós vamos ter uma reunião. Então, no domingo, nós já preparamos nosso GD. Nós falamos, pessoal, quarta-feira,
21 horas, nós vamos ter uma reunião. E vai ser uma reunião de brainstorm. Todo mundo vai poder falar. Todo mundo vai poder dar ideia. Todo mundo vai poder falar. Se você quiser falar asneira, você pode falar nessa reunião. Então, por que eu acho que isso é tão importante? Porque nós estamos rodeados de reunião. Eu nunca fiz tanta reunião como eu fiz nessa quarentena. Todos os lugares, em todos os momentos, tudo é reunião. E assim, uma das coisas que eu sinto muita falta, que eu acho que nos limita de ser uma igreja criativa, de conseguir pensar células fora da caixa, conseguir pensar pequenos grupos fora da caixa, é que nós não damos oportunidade das pessoas darem ideias sem noção. A gente não dá oportunidade das pessoas darem ideias criativas que nós não estávamos pensando. Então, por exemplo, a gente faz a reunião e a gente tem uma seguinte frase, é até uma zoeira nossa assim, mas a gente tem a seguinte frase. Quando alguém vai falar alguma coisa, a pessoa fala assim, gente, guarda-chuva de misericórdia. E aí a pessoa dá a ideia dela. Por quê? Porque quando a pessoa dá a ideia muito sem noção, todo mundo, nossa, nada a ver essa ideia, não sei o quê. A gente fala isso, mas na real a ideia é criticada do mesmo jeito. Mas qual é a ideia? É tipo assim, ter um espaço onde as pessoas possam falar, onde as pessoas possam dar ideias. As grandes ideias que nós tivemos até hoje vieram dos nossos liderados. É óbvio que a gente faz a ideia virar realidade. A gente faz a ideia criativa, né, virar realidade. Então, eu tive um discipulado com uma liderada minha e ela falou assim, Mari, tem muita gente da minha área que está querendo batizar. Nós, ao longo desse tempo, eu não sei se o Renato explicou que nós fizemos as UES, que são pequenos grupos de discipulado, a Central fez... Ele falou, Diego, sobre as UES? Não, falou não, mano. Não falou mais e fala sobre as áreas também, que aí eles vão entender que nós somos uma área, só que estamos começando, né? Uhum. Só quando você fala área... Vou tentar não usar muito nomenclatura, tá, gente? Porque eu acho que é muito da Central, né? Então, Só para eles Central... entenderem, que eu sei como funciona, mas eles não. Tá. A Central, nesse tempo de quarentena, a gente viu que todo mundo estava conectado e as células cresceram muito. Muito. Tipo assim, a gente teve muito visitante. Porque gente, às vezes, que falava assim, não, eu vou. Agora você manda o link. A pessoa pode estar de pijama, deitada na cama dela, que ela pode participar da reunião de célula. Então, o que nós fizemos? Nós dividimos as células temporariamente em pequenos grupos dentro de uma mesma célula. Eu não sei se vocês usam esse nome, mas é como se fosse uma microcélula. A gente fez tipo isso. Então, às vezes, a minha célula, por exemplo, tinha 9 pessoas. Eu dividi minha célula em 2 grupos e minha líder em treinamento liderava um e eu liderava outro. A gente chamou esses pequenos grupos de UES, Unidades Especiais. E durante 3 ou 4 semanas, nós fizemos essas reuniões em UES. E nesse período, nós recebemos 900 visitantes nas nossas células. Então, nós somos hoje 1.000 jovens, nós recebemos 900 visitantes nas nossas células. E visitantes que permaneceram, gente nova, gente que gostou, gente que ficou. Foi assim, de verdade, depois se eu tiver a oportunidade, eu compartilho com vocês. Foi uma estratégia da Central, assim, meu Deus, foi sensacional. E aí, nesse tempo, terminou as UES e uma coordenadora minha, que é uma líder que fica abaixo de mim, me procurou e falou, Mai, tem muita gente nova né, nas minhas células. Porque ela lidera um grupo de células, mais ou menos 40 células, e ela falou, tem muita gente nova nesse meu grupo de células, eu preciso de preparar uma turma de batismo, porque senão eu vou perder essas pessoas, eu tenho que alimentar elas, eu tenho que cuidar delas. E eu tive esse discipulado, eu falei, não, amiga, vamos sim, vamos pensar, desliguei. E aí fiz um outro discipulado e uma outra coordenadora, que também é uma líder de um grupo, mais ou menos umas 30 células, falou, Mai, eu recebi muita gente, eu tô pensando se eu não abro uma turma de Descubra, que é um treinamento para o batismo, o que você acha? E eu fui vendo a necessidade das células. E eu cheguei em casa e falei com o Renato assim, nós precisamos de pensar uma estratégia para a gente poder pegar essas 800, 900 pessoas que foram na nossa célula e discipular elas. Elas chegaram, elas são bebês na fé. Muita gente que não conhece a Jesus, muita gente que nem sabe que Jesus morreu na cruz. A gente precisa de ensinar essas pessoas e levá-las para o batismo. E aí nós começamos a pensar o que a gente poderia fazer, porque você chegar para imagina a cena, você chegar para uma pessoa que foi 2 vezes na sua célula e falar, então, eu queria te convidar para batizar. Eu não sei se a pessoa automaticamente falaria, beleza, eu quero virar crente. Em geral, as pessoas têm uma certa resistência. Tipo, não, eu gostei da célula, mas eu não quero virar crente. Tem esses papos assim, né? E aí, o que nós fizemos? Nós vimos que se a gente colocasse muitas pessoas numa mesma turma, ficaria uma turma com 100 pessoas, 120 pessoas, totalmente impessoal, totalmente sem saber a vida das pessoas e tal. E aí, eu e o Renato pensamos, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir uma turma de Descubra a cada dia da semana. Os coordenadores vão ser os professores e nós vamos abrir turmas pequenas. Por quê? Porque o coordenador ali vai poder pegar uma turma com 30 pessoas e falar, como é que você chama? É mesmo, conta aí um pouquinho da sua história. Gente, o que tem de mais nessa ideia? Nada. Eu sei que nós enchemos turmas e mais turmas de Descubra. Nós estamos com uma galera gigantesca para batizar quando acabar a pandemia. E eu te pergunto, o que teve de fora da caixa nessa ideia? Nada. Foi simplesmente
atendendo uma necessidade. Então, guarda isso no seu coração, né? A gente precisa, como líderes, de aprender a ter tempos onde as pessoas possam falar as necessidades, falar as ideias, falar pensamentos, brainstorm, né? Falar as ideias, falar aquilo que pensa. E à medida que elas falam isso, e até mesmo nas nossas células, quando a gente começou a liderar, eu e o Renato fazíamos todas as células juntos. E aí um dia eu falei, vamos separar os homens das mulheres? Eu tô sentindo falta de poder conversar com as mulheres e tal. Separamos. Terminou a célula, minha líder de treinamento me mandou mensagem. Mai, eu amei a célula, assim. Sério, foi muito bom. Eu acho até que a gente poderia fazer isso, e isso, e isso. E começou a dar uma série de ideias do que a gente poderia fazer para poder fazer as células separadas e tal. O que eu fiz? Nada, eu só dei um espaço onde ela pudesse dar as ideias dela. Então, o que é o primeiro desafio que eu queria compartilhar com vocês? Vocês são líderes, vocês fazem parte de uma igreja. E quando você faz parte de uma igreja, você tem que ter um senso de propriedade a ponto de você ver uma situação difícil, uma situação onde precisa de haver interferência e ter ideias criativas, ideias fora da caixa que ajudem a sua igreja a crescer. E às vezes a ideia que você vai dar não é nada nu, mas é uma ideia que seu líder precisa de ouvir. Às vezes é uma ideia que seu líder vai ouvir aquilo e falar, uau, eu precisava de ouvir aquilo. Não é, entenda, não é uma crítica, é uma ideia. A crítica e a ideia, elas são coisas diferentes. A crítica, ela tem o objetivo único e exclusivamente de falar o problema. A ideia, ela vem com um problema e uma solução. Então, pense nisso, né? Tipo assim, às vezes o que falta pra gente, o que falta pra gente ser mais criativo, é a gente se permitir ser boca de Deus nos grupos onde nós participamos. Vocês aqui são um grupo de liderança. Se hoje vocês veem algo... Que é isso, gente? Que apareceu aí? Só apareceu na minha tela ou não? Apareceu uma apresentação, não apareceu? Seu som tá fechado, o Diego. Apareceu, não apareceu? Enfim, gente, eu tô falando aqui, se vocês quiserem ver a apresentação aí com as pessoas. Enfim, então, o que rola? Se permita ser usado não só para beneficiar o seu pequeno grupo, mas para beneficiar todo a sua igreja, todo o seu grupo. Se você vê um problema, se você acha que tem algo que você precisa de fazer, interfira e dê ideias criativas a respeito disso, né? Então, essa talvez seja a primeira ideia que eu daria para você. A segunda ideia é que... Agora saiu. Tava aparecendo só para mim? Desbloqueia seu som aí, Diego. Tava aparecendo só para mim? Não, apareceu aqui também, mas apareceu no final aqui. Mas como ele não tem... Acho que é alguém, um irmão que não sabe, aí ele sempre entra a apresentação. Tá tranquilo. Daqui a pouco, gente, a gente vai estar expert nesse negócio de tanta reunião que a gente faz no Zoom, de tanta coisa que a gente faz. Enfim, a segunda coisa que eu queria te dizer, né? Então, guarda isso no seu coração. Ao invés de ser um crítico, seja uma pessoa com ideias criativas, seja uma pessoa que inspire o seu líder, que seja inspirado por pessoas, né? Eu ouço demais os meus liderados. A gente, antes de propor uma ideia, essa reunião de hoje, ela é porque nós vamos planejar o nosso ano celular. Nós vamos planejar para qual direção nós vamos focar as nossas células. E antes de bater o martelo, a gente reúne com os líderes e fala o que vocês querem falar. Fala o que vocês acham que a gente pode melhorar. Dê ideias, dê sugestões. Então, no domingo, nós falamos, todos vocês têm que apresentar para a gente uma ideia. Não é só a crítica. Criticar eu também sei. Eu quero que vocês venham com ideias inspiradoras, coisa fora da caixa, sugestão, planejamento. Por quê? Porque eu acredito que muito da mudança que nós cremos que a igreja pode gerar, ela vem de nós, dos líderes, né? O Diego, ele não é líder sozinho. O pastor presidente da igreja de vocês não é o líder sozinho. Todos vocês são líderes da igreja, né? Então, vocês podem colaborar e muito. Então, gaste tempo pensando. E a segunda coisa, são 3, tá, gente? Estou na segunda e vou parar de falar, porque eu falei que eu sou rápida, agora eu tenho que fazer jus a isso. A segunda coisa que eu tenho para te dizer em geral, a gente tem a tendência de pensar ideias fora da caixa e de não amadurecer essas ideias. Então, é um desafio, na verdade. Não é uma palavra muito longa, mas é um desafio para você. Quando você tiver alguma ideia, quando você pensar em algo, tipo, a minha célula, eu senti que as meninas precisavam de se engajar mais com a igreja, as meninas precisavam de ter mais vínculo com a igreja, precisavam de não só estar ligada a mim, mas estar ligada à central. Eu pensei, eu quero pelo menos então que elas façam uma campanha de leitura da igreja. Vão colocar todo mundo para ler junto com a igreja, ler junto com as coisas, né, com a central como um todo. E aí a gente propôs uma célula diferente. O que é meu desafio para você? Você hoje lidera ovelhas que são amadas por Deus, que são preciosas para Deus. E a minha pergunta é, quanto tempo você gasta pensando nas suas ovelhas? Quanto tempo você gasta
orando e jejuando pelas suas ovelhas. Eu realmente não acredito que ideias criativas venham de pessoas que não amam a ovelha. Quando você ama, você pensa. Quando você pensa, Deus vai te inspirando. Eu tenho um filho e esses dias o Paulinho estava, tipo, com um machucadinho. E toda hora que eu parava, eu falava, gente, eu tenho que olhar esse negócio. Eu tenho que mandar uma mensagem para pediatra, eu tenho que resolver isso. E sabe quando a coisa começa a me tirar a paz? Eu comecei a ficar preocupado. Era um machucadinho que estava ficando vermelho e não melhorava. E aí, de noite, na hora do banho, eu falei, dá banho nele que eu vou mandar mensagem para pediatra. E por que eu tô querendo dizer isso? Vocês são pais espirituais de muitas pessoas que vocês lideram. Qual é o tempo que você gasta para ter ideias, para pensar estratégias, para poder sonhar com as pessoas que você lidera? Quanto tempo você gasta sonhando e inspirando as pessoas que você lidera? Quando você sonha, quando você ama, quando você gasta tempo, ideias vêm. Ideias surgem. Então, às vezes, você olha hoje para o seu pequeno grupo e seu maior problema é, nossa, minha célula não enche. A minha célula não vem visitante. Eu insisto e nunca vem visitante. Eu oro e nunca vem visitante. Sabe qual é a minha palavra para você? Comece a pensar nessas pessoas. Comece a sonhar com essas pessoas. Comece a gastar tempo, igual uma mãe gasta com o filho preocupado com o problema. Comece a se preocupar com essas pessoas. E eu tenho certeza que Deus vai te inspirar de alguma forma. Deus vai trazer sobre a sua vida uma ideia. E te garanto, não vai ser um palhaço saindo da caixa, vai ser às vezes algo simples. Deus vai te inspirar, vai te dar uma sugestão. E de repente você vai olhar e falar, cara, era isso que eu tinha que fazer. Era dessa forma que eu deveria agir. Era desse jeito que eu deveria fazer. E você vai ver que, na verdade, é muito mais simples do que você imaginava. Quando nós começamos a liderar a Rede Mosaico, os jovens, né, a gente tinha muitos empecilhos, do tipo, as pessoas não tinham dinheiro para ir para a igreja, a gente não tinha um espaço que era sensacional para poder fazer os cultos. Tinha muita gente que tinha dificuldade para poder liderar. Grande parte das mulheres que eu liderava tinha a seguinte frase: eu não me acho boa, eu acho que eu não dou conta, eu acho que eu não sou uma boa líder, eu acho que eu não vou conseguir liderar. Grande parte das meninas que eu liderava era assim, eu só via problema, eu só via limitações, eu só via dificuldades. E o que Deus nos desafiou a fazer? Deus nos desafiou a ver além do problema. O que é ver além do problema? É ver a solução. Então, qual é o meu desafio para você? Meu desafio para você é você, de verdade, começar a ver além do problema e sonhar com as pessoas que você lidera. E Deus vai te inspirar com ideias criativas. E, por último, não menos importante, para encerrar essa parte, tá, Diego? Eu já terminei de falar porque eu falo rápido. E a última coisa que eu queria falar com vocês é para vocês... Calma que eu estou pegando minha cola aqui. Não tenha medo de pensar no óbvio. A gente lidera hoje 178 células. E dessas 178 células, grande parte delas recebem direção nossa. Então, se a gente quer fazer, colocar todo mundo num curso de batismo, a gente que dá direção. Se a gente quer, tudo que a gente quer fazer de novo, em geral, vem de nós, que somos os pastores. E assim, na central tem o pastor, o coordenador, o supervisor e o líder de célula. Então, tudo que a gente bola passa por toda essa cadeia até chegar no líder de célula. E sabe uma das coisas que nós mais encorajamos os nossos líderes? Nós falamos com os nossos líderes assim, pessoal, ao invés de você o tempo todo esperar que chegue até você algo, pensa em ideias novas, pensa você em coisas fora da caixa. E, de repente, quando a gente olha, a gente vê que os próprios líderes são muito mais munidos de criatividade do que nós mesmos. Os próprios líderes são muito mais cheios de ideias e de coisas criativas do que nós. Por quê? Porque é eles que estão cuidando das ovelhas. Eles que estão ali com as ovelhas. Então, muito do que as ideias que hoje nós buscamos ter vem diretamente dos líderes de célula para nós que somos pastores, e aí a gente pensa uma ideia para todo mundo. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês, um resumão de tudo que eu falei? Pessoal, faça o arroz com feijão bem feito e olhe para suas ovelhas quando você for pensar numa ideia criativa. Pense fora da caixa, não pensando com a motivação errada, mas pensando que você precisa de liderar olhando para Jesus. E quando você olha para Jesus, Jesus te inspira, Jesus traz ideias, Jesus traz coisas novas para você. Então, pense, no seu pequeno grupo, pense na sua liderança, pense no seu, na sua célula, no seu pequeno grupo, amando aquelas pessoas e pensando, cara, qual ideia, quais ações eu preciso de ter para abençoar, para incentivar a vida dos meus liderados. E, gente, estou falando de todo o meu coração, Deus traz ideias, Deus traz inspiração, Deus traz coisas novas para a gente, né? Então, essa talvez seja a minha palavra, assim, para vocês, né?
se inspire no próprio Deus e olhando para as ovelhas que você lidera, né? Olhando para Deus, mas se inspirando através da vida das pessoas, né? Vendo o que elas precisam, qual alimento que você tem que dar, né? E eu tenho certeza que Deus vai te inspirar de alguma forma, né? É isso, assim, eu não sei se tem perguntas, né? Eu tô vendo uma irmã ali que tá no 10º sono, né? Tava nada, tava acordada ouvindo. Não, tava prestando atenção. Ô Maiara, hoje vocês têm quantas células aí? 178. 178. Vocês fazem célula par, que é separar homem e mulher, na célula de jovens? As nossas células de jovens são todas... a única coisa que elas não são mistas. Elas são células que têm homens, tem mulheres. Em geral, elas são pareadas, né? Eu lidero com o Renato, mas tem um momento onde eu fico com as meninas e um momento que o Renato fica com os homens. As nossas células de jovens só não são mistas, porque a galera confunde. Homem liderando mulher, no final a menina tá apaixonada pelo líder, e aí dá maior confusão. Mas os adultos têm o Magid, que é o nosso pastor, por exemplo, a célula dele é mista. Então funciona super bem. Mas nos jovens a gente viu que dava muito B.O., sabe? Uhum. Ô, Maiara, como que é feito os adolescentes com vocês, eles são normais, assim? Eles são normais? A célula também, vocês têm coordenadores separados? Tá? Sim. Nós temos o Diego, a casa dele é igual a minha casa. Oi? Você é igual eu. Eu tô fazendo reunião, o Paulinho tá, mãe. Que tá, a mesma coisa. Pode que ela veio aqui já, quis que eu pegasse ela no colo, tá? É assim mesmo. O Renato, ele faz reunião toda quarta-feira, é a reunião do Conselho Pastoral da Central, né? Então, é pastor Paulo, os pastores do Conselho, né? São 5, 6 pastores do Conselho. O Paulo cisma que ele quer entrar aqui dentro desse quarto de todos os jeitos, ele bate na porta, eu penso, eu não vou passar essa vergonha na frente do pastor Paulo. Eu passo na frente de todo mundo, mas do pastor Paulo eu não vou deixar o Paulinho, não. Ou seja, as outras reuniões, tá o Paulinho aqui na câmera e tal, mas com o pastor Paulo não. Enfim. Os adolescentes, nós somos hoje 6 áreas. Então, eu e o Renato lideramos a rede. Dentro da rede tem 6 áreas. Uma dessas áreas é a área de adolescentes. Essa área de adolescente, as células não são pares. Existem células de mulheres e células de homens. Então, porque são os meninos muito novinhos, sabe? Então, tipo assim, 12, 13, 14 anos, a gente deixa as meninas se reunirem com as meninas e os meninos com os meninos. Então, é só nessa área de adolescentes. O restante, quase todas as nossas células são pareadas, homens e mulheres, porque tem namorada, tem esposa, tem não sei o quê, então a gente deixa junto. Mas adolescente não tem muito, 12 anos, hoje em dia a galera namora, né? Mas em geral a galera não namorava. Então é células de homens, células de mulheres, mas dentro de uma mesma área, né? Dentro de um mesmo grupo de células, assim. Ô Maiara, é só falar pra gente aí, se o pessoal tiver alguma pergunta, tá, gente? Pode mandar no chat aí, que eu vou fazer uma aqui. Eu faço poucas perguntas também, vocês sabem disso, depois eu despedo, depois todo mundo fica assim, fica perguntado, mandando no WhatsApp. Ô, Maiara, como que vocês fazem para dar conta das 178 células, sabendo que elas estão todas funcionando no meio da pandemia? A nossa estrutura, Diego, ela é 100% funcional. Se hoje eu recebo uma ligação de uma mãe que fala comigo assim, aconteceu, tá? Uma mãe me ligou, falou assim comigo, eu tenho uma filha, ela tá numa célula, mas ela tá transando com um monte de cara, inclusive um cara casado, eu quero saber o que você vai fazer em relação a isso. Primeiro eu pensei, eu vou fazer nada, eu não sou a mãe da menina, mas depois eu acalmei e falei, olha, então, eu vou procurar saber, eu vou te ajudar e tudo mais, né? E desliguei o telefone e liguei para a coordenadora. A coordenadora falou assim, Mai, me dá 2 minutos. Foi assim, questão de menos de 5 minutos eu sabia tudo da menina. Eu sabia que célula que era ela, qual que era a situação, o que acontecia e tal. Então, por quê? Porque a nossa estrutura, ela funciona 100%. Eu encontro uma vez por mês com todas as minhas coordenadoras. Eu tenho 6 coordenadoras que estão diretamente ligadas comigo. Essas coordenadoras, nosso discipulado, ele tem assim, quase 3 horas de duração. Eu começo a conversar com elas, eu vivo minha vida inteira e ainda estou conversando com elas. É longo. Então, elas prestam conta de todas as células. A gente conversa sobre todas as líderes, todas as supervisoras. A gente passa caso por caso. A gente gasta um bom tempo conversando sobre as pessoas. Então, eu faço isso uma vez por mês com cada uma dessas 6 coordenadoras. Então, isso é uma forma de eu continuar sabendo das coisas que acontecem. Mas, assim, eu não tenho dificuldade, por exemplo, se um mês eu não conseguir fazer, eu ainda continuo recebendo informação delas constantemente. Quando aconteceu recentemente de uma menina, de uma célula, que ela ameaçou colocar fogo na cortina da casa. A menina, ela era bipolar, tinha ficado internada um tempo, mexia com droga. A menina, assim, um caos. E aí,
ela causou tanto na célula que a líder da célula entregou a liderança, falou que nunca mais queria voltar na igreja, que ela não aceitava ser tratada daquele jeito. A menina falava palavrão na célula, já tinha partido para cima do irmão da anfitriã. Assim, a menina causou muito na célula. E aí, a coordenadora, porque assim, eu sou pastora, eu tenho 6 coordenadoras, né? A coordenadora procurou essa menina e falou, ó, seguinte, não é assim que as coisas funcionam, eu quero te direcionar ou para minha célula, ou eu queria te convidar a não participar mais das nossas células, porque não pode acontecer isso que está acontecendo. Nós amamos você, mas isso não pode acontecer. Nós temos que cuidar das outras pessoas que estão na célula. Vocês imaginam, gente, tá no meio da célula, a menina pegou um isqueiro, foi pro lado da cortina e falou, eu vou riscar um isqueiro na cortina, vocês vão ver. E, assim, a menina, ela realmente tem um problema de cabeça, sabe? E aí, a coordenadora fez essa interferência e me mandou uma mensagem, falando assim, Maiara, eu conversei isso, aconteceu isso, e me prestou contas. Passou assim 2 dias, comecei a ver na internet um monte de publicação marcando a igreja, marcando os pastores e não sei o quê. O que tinha acontecido? A menina ficou revoltada porque a igreja proibiu ela de ir naquela célula específica e falou que não acreditava na igreja, que ia processar a igreja e não sei o quê. Quando isso aconteceu, eu já sabia da história. Eu já sabia o que estava acontecendo. Então, a nossa comunicação, ela tem que ser muito afiada para que a gente saiba de tudo que acontece em todas as células. Então, nesse tempo da quarentena, uma coisa que eu falava com as minhas coordenadoras, gente, todas as células estão funcionando? Num caso, numa área minha, por exemplo, uma menina falou, tem uma célula minha que não está funcionando porque os membros da célula não têm internet, moram na favela, ninguém tem acesso à internet, eles não estão conseguindo reunir. Eu sabia dessa célula, eu sabia o que estava acontecendo, começamos a bolar ideias de como é que a gente ia conseguir fazer aquela célula acontecer. Então, assim, o nível de comunicação, ela é, assim, extremo. Qualquer situação é trazida a mim e ao Renato. Por isso que eu falo com vocês que se nós, como líderes, né, não estamos focados naquilo que Deus nos chamou, a gente constantemente perde o foco e não consegue cuidar bem das ovelhas que Deus nos deu. Eu e o Renato, hoje, nós somos pastores de igreja local. A gente constantemente recebe convite para fazer outras coisas que não é pastorear as nossas ovelhas. A gente aceita um ou outro, que a gente entende que vai ser legal, que, né, vai colaborar para o reino, mas nós estamos 100% focados nas nossas ovelhas. Por quê? Porque a gente tem muito trabalho. Então, a gente tem esse controle muito porque a gente tem um alto nível de comunicação, entende? Todo líder é conectado. Se um líder, a gente fecha uma célula, isso é comunicado comigo. Se a gente tira a liderança, isso é comunicado comigo. Quando uma célula vai multiplicar, isso é comunicado comigo e com o Renato, né? Então, tudo isso, os coordenadores já sabem o que eles devem prestar conta e o que é de boa. Porque tem coisas que eles não falam, por exemplo. Uma célula ficou sem reunir uma semana. Eles ficam sabendo disso, mas eles não precisam de contar para mim e para o Renato isso. Ah, não aconteceu porque o líder morreu a mãe. Não precisa de me contar isso, né? Eu gostaria de saber pelo líder que perdeu a mãe, mas não por causa da reunião, entende? Então, o nível de comunicação, ele é alto, por quê? Porque senão a gente perde o controle das células que nós lideramos, né? Mas é um desafio. É um desafio para nós aqui tem sido bem desafiador, essa questão. Ô, Diego, eu não sei se o Renato falou, mas a gente ensina para os nossos líderes um princípio muito importante, chama princípio do andar de cima. A gente precisa de aprender a liderar olhando para cima. Hoje eu lidero porque o pastor Paulo não pode liderar a minha rede. Porque senão ele estaria liderando a minha rede. Então a gente precisa de entender que a gente tem que liderar olhando para cima. A gente conta com a colaboração dos líderes. Se um líder quiser esconder alguma coisa, ele vai conseguir esconder. Eu consigo esconder. Mas a gente entende que se você não assume um pequeno grupo, entendendo que você precisa de prestar contas e andar em unidade com a sua liderança, você não só complica o trabalho da liderança, como você faz um desfavor para o reino. Então, a gente tem muito disso aqui, sabe? A gente preza muito isso, né? Tipo assim, cara, presta conta, anda na luz em todos os sentidos, né? Eu tenho uma coordenadora, por exemplo, que ela namorava e ela passou dos limites no namoro com o namorado dela. Fez o quê? Passou dos limites. O que aconteceu? Deu algum problema. Vou te falar, aqui em casa, o liquidificador do meu marido. Ela passou dos limites com o namorado dela, os dois, tipo, passaram a mão um no outro e tal. Quando eu faço discipulado, eu pergunto, gente, aí, o namoro tá santo? Como é que estão as coisas? Hoje ela já é até casada, mas na época eu não precisei de chamar ela. Ela me procurou, falou, Maiara, aconteceu uma coisa muito séria, você pode me encontrar, eu quero conversar com você. E ali nós conversamos. A atitude dela, primeiro, já demonstra tipo assim, cara, eu entendi que isso é errado e que eu preciso de prestar contas. Então, se a gente não entender isso, né, a lei do andar de cima, a necessidade de prestar contas, não é andei e contei pro meu líder, não é isso.
Mas existem coisas, e a gente sabe o que são essas coisas, que a gente precisa de prestar contas. A gente precisa de andar na luz com os nossos líderes, né? Então, todo GD a gente bate um pouco nisso, sabe? Tipo assim, galera, presta conta das coisas. Você não anda sozinho. Último caso, tá? Vou deixar você falar. Uma líder nossa, a coordenadora falou assim, gente, todo mundo precisa levantar um líder em treinamento. Nós vamos gastar aí 3 meses e vamos trabalhar para todas as células terem um líder em treinamento. E aí passou os 3 meses e a líder não levantou. A coordenadora chamou a líder e falou assim, o que está acontecendo? Você quer a minha ajuda? Vamos juntas fazer isso? E aí a líder falou assim com ela, eu não acho que eu deveria levantar um líder agora. Como eu lidero minha célula, eu acho que o melhor para minha célula é não levantar um líder agora, então eu decidi que eu não vou levantar. E aí a coordenadora ficou tipo assim, como assim você decidiu? Então, um princípio que a gente tem muito claro assim pra gente é que, tipo assim, cara, a minha célula que eu lidero hoje, ela não é da Maiari, ela é da Igreja Batista Central. Eu não faço o que eu quiser com a minha célula. Eu não tomo o rumo que eu tiver. Hoje eu decidi que minha célula vai para o parque no meio da quarentena. Eu não tenho esse direito. A minha célula representa a igreja. Então eu não posso fazer o que eu quero. Se chegar lá, eles não vão perguntar quem é a líder de sócios, eles vão perguntar que igreja que você é. Eu vou falar, eu sou da Central. E queima o filme da Central, não o filme da Maiari. Também o filme da Maiari, né? Então a gente preza muito por entender que os líderes entendam que você tem toda a autonomia, você é o pastor das suas ovelhas, mas você tem essa autoridade porque ela te foi delegada. Alguém te delegou a autoridade. Um líder chegou para você e falou, toma, lidera. Essa autoridade, ela é delegada. Se ela é delegada, você precisa de entender que você precisa de prestar contas de tudo que você... De tudo não, né? De coisas relevantes que acontecem na sua liderança. E isso, gente, é bom para o líder. Porque quando acontece um caso como esse, né, que a menina foi para a rede social, postou um monte de coisa, postou print, marcou o pastor Paulo, me marcou um monte de gente. Quando aconteceu, eu nem procurei a líder, porque eu já sabia da situação. Isso é um respaldo para o próprio líder. Todos os líderes da Central estão resguardados por uma big igreja que ama os seus líderes, que resguardam os seus líderes. Se você for conversar com o pastor Paulo nunca vai ir contra mim numa conversa com essa menina, por exemplo. Por quê? Porque ele é meu pastor, ele zela por mim, ele conhece a minha vida, eu presto contas para ele. Então, isso é uma segurança para o próprio líder, né? Então, a gente preza muito por isso, né? Toda autoridade, ela é delegada. Se ela é delegada, a gente precisa de andar em unidade com a nossa igreja. A gente precisa de andar em unidade com a nossa liderança. A gente precisa, não é uma questão opcional. A gente precisa de andar em unidade, porque se a gente não anda em unidade, em algum momento vai dar errado. Vai dar divisão, vai dar contenda. Imagina se hoje nós somos 178 células. Se cada líder decidisse o que quer fazer no tempo que quer fazer com a sua célula. Eu decidi hoje que eu não quero levantar líder em treinamento. Não vou levantar. Eu decidi que minha célula tem 80 pessoas e eu não vou multiplicar. Imagina se cada um tivesse essa autonomia, a bagunça que seria a igreja. Então, é muito importante a gente andar em unidade, porque a gente representa algo maior do que nós mesmos, né? Nós representamos a igreja local, nós representamos a noiva, nós representamos algo maior do que nós mesmos, né? Então, a gente tem que ter esse temor de saber assim, cara, o tempo que eu gastei falando isso aqui é o tempo que a gente gasta falando em muitas reuniões de GD nosso. Por quê? Porque o líder, ele precisa de entender que ele tem autonomia de ser pastor, de liderar, de amar, de discipular, mas ele tem que entender que ele está ligado a uma igreja local e que ele precisa de prestar contas, porque a célula não é dele, a célula é da Igreja Batista Central. Então, já aconteceu vários casos, por exemplo, do líder, a gente trocar a liderança e a célula continuar e multiplicar e continuar vivendo. Por quê? Porque a célula não era do líder. A célula era da igreja, a gente trocou a liderança com muito pesar, sentindo muito que cada líder que sai a gente fica muito triste, mas a igreja continua, né? A igreja é maior do que eu, maior do que o pastor Paulo, maior do que o Diego, a igreja, é a noiva, né? Exato. Falou bastante. Você foi falar pouco, né? Fica tranquilo, tá, gente? E ela tá chorando aqui que ela tropeçou ali. Quais as principais estratégias que vocês têm usado na célula? Uma pergunta da Isabelle online aqui. Da Isabelle. Nas células online? Isso. Quais as principais estratégias? A gente tem... Vou ligar aqui no microfone. Tá. A primeira coisa que a gente fez foi as UES, que foi esse grupo, pequenos grupos, que a gente dividiu as células em grupos dentro da mesma célula. Por quê? Nisso a gente tirou os membros da zona de conforto. Né? Tipo assim, é muito confortável para mim entrar numa reunião, tampar a minha imagem e ficar sentada vendo. Mas quando tem uma reunião de 3, 4 pessoas, eu não posso fazer isso, porque são 3, 4 pessoas. Todo mundo vê que eu não estou na reunião ou que eu estou acomodada.
Então, nós fizemos as UES, que foi, assim, uma bola dentro demais na central. E uma coisa que a gente tem preservado muito e que a gente tem tentado fazer é, mais do que nunca, deixar claro que igreja em células não são reuniões. Células são relacionamento. Então, assim, mais do que nunca, a gente tem desafiado os nossos líderes, principalmente, a ligarem para os membros, a mandarem mensagem para os membros. Gente, as coisas não acontecem de forma natural. Às vezes a gente acha que acontece, mas não acontece. Se você não sai da sua zona de conforto e manda uma mensagem escrita, oi, tudo bem? Muito raramente as pessoas, por livre e espontânea vontade, vão falar, saudade de relacionamento com a célula, eu vou mandar uma mensagem correr atrás do povo. As pessoas não fazem isso, os líderes fazem isso. Então, o desafio para a gente, que a gente tem usado é, mais do que nunca, vamos deixar claro, célula é relacionamento. Se é relacionamento, eu não posso me ater apenas a fazer reuniões. Eu preciso de gastar um tempo mandando uma mensagem para minha célula individualmente. Eu preciso, às vezes, fazer ligações. Eu odeio ligação. Eu nunca conversei tanto em ligação quanto nessa quarentena. Por quê? Porque célula é relacionamento. Se eu não posso encontrar, eu vou ligar. Então, o que a gente tem feito para funcionar as células online célula não é reunião. Então, a gente não tem se pegado apenas a reuniões. A gente tem desafiado os nossos líderes a terem relacionamento. Então, tudo dentro disso é bem-vindo. Então, nós vamos reunir com 2, 3 pessoas e conversar. Nós vamos cozinhar juntos, online. Nós vamos, enfim, o que for necessário fazer para sair só da reunião, a gente tem incentivado para acontecer. Tem mais uma e última pergunta, gente. Se alguém quiser mandar mais um, eu falo, mas tem a pergunta da Isabel. Como tem funcionado para vocês a evangelização nesse tempo de célula online? A evangelização. Eu acho que a gente tem muito medo de evangelizar, porque a real é que é o seguinte, você imagina você um não crente, vira para alguém e fala assim com a pessoa, eu vou te mandar um link aí, que é de uma reunião que eu faço, você pode entrar até com a câmera fechada, mas participa aí com a gente para receber uma palavra de ânimo, uma palavra de Deus, o que você acha? Você topa? Gente, as pessoas nunca estiveram tão sedentas por Deus. E a gente está com tanto medo de incomodar, de reunião ser chata e tudo mais, que a gente está deixando de convidar. Então, como a gente tem feito para funcionar? A gente tem te convidado, até o papagaio do vizinho, do tio, a gente está convidando para a célula. Por quê? Porque é só mandar um link. Pela primeira vez, as pessoas não precisam de sair de casa. As pessoas não precisam não tem a desculpa de, eu tinha outro compromisso no horário, porque tá todo mundo em casa de bobeira. Não sei se aí tá tudo fechado, mas aqui em BH tá tudo fechado. Tipo assim, nós estamos no nível 0 da quarentena. Então, o que a gente tem para fazer? Reunião de célula, conversar com as pessoas, enfim. Isso tem sido o que a gente tem feito, né? Então, eu acho que o que falta na gente para fazer funcionar realmente é ousadia. Pega o seu grupo da família e manda o link. Pega o seu grupo da faculdade e manda o link. Pega toda a célula sua, ou vai começar uma reunião, você quer receber uma palavra de Deus? Toma. E pronto, entendeu? Tipo assim, e deixa a pessoa escolher se ela vai querer ir ou não, sabe? As nossas células nunca estiveram tão grandes quanto nesse tempo de pandemia, porque até gente de outro estado a galera tá chamando, entendeu? Eu tenho uma tia que tá passando um tempo difícil, posso chamar ela pra célula? Pode. Eu tenho o meu irmão que começou a mexer com droga, ele tá aqui comigo, posso mandar o link para ele? Pode. Por quê? Porque não exige nada das pessoas uma conexão online, a não ser internet. Então, seja ousado, sabe? Não fica com medo, manda. O máximo que a pessoa pode fazer é ignorar a sua mensagem. E nós ignoramos mensagem constantemente nos grupos da família. Então, mande, né? Sem medo, seja ousado. As pessoas, gente, elas precisam de Jesus. As pessoas clamam por Jesus. As pessoas mais querem ouvir uma palavra falando assim, deixa eu te falar uma coisa, Deus veio para te trazer paz, para trazer alegria para sua vida. Você quer? Tudo que as pessoas querem é isso. E é isso que você está propondo para as pessoas, né? Sem sair de casa. Mas na casa dela, você dá uma palavra de Deus. Então, seja ousado. Como fazer funcionar? Seja ousado. Chama aquela pessoa que nunca topou, sabe? Manda o link. Você tem nada para perder. Nada. O máximo, uma mensagem do WhatsApp. Amém. Muito bom mesmo. Mais alguma pergunta, irmãos? Já era, eu posso encerrar e agradecer a Maiara aqui. Os pastores Eduardo está participando, o Guilherme, da Rede de Adolescentes. Temos alguma pergunta? Maiara, eu gostaria de agradecer você. Muito obrigado. Eu te agradeço, Diego. Desculpa o neném chorando. Faz parte do bebê chorando. Inclusive, ela tá vindo aqui, né? Tá miudiando aqui. Então, ela é apaixonada. Bota ela aí pra gente dar tchau pra ela. O Paulinho vai ter que ser melhor do que eu. Gostaria de agradecer, queria orar por vocês.
Muito obrigado. Ô, Diego, eu que agradeço. Eu até comentei com o Renato, né? Tipo assim, nós estamos num tempo de pandemia e é uma oportunidade da gente crescer. Muitos vão sair desse tempo lá em cima, sabe? Porque participou de reunião, porque leu livro, porque leu a Bíblia, porque cresceu em intimidade com Deus, e outros não. Então, quando o Renato falou da ideia, né, o Diego me mandou, sei lá, um mês atrás o convite, né? Eu falei, nossa, o Diego mandou um mês antes. Aí depois eu entendi que é porque toda semana uma pessoa diferente vem falar, né? E assim, o que eu tenho para dizer para você, Diego, mas para todo mundo, né, é que Deus levanta pessoas, né? Deus espera que a gente seja assim, pessoas famintas por crescimento, pessoas famintas por Deus, né? E a gente vê isso não só na igreja, mas na sua vida, né, Diego? Então, a nossa oração, né, por vocês é que vocês recebam mesmo uma porção tão poderosa de Deus, de multiplicação, de crescimento, que vocês mesmos se assustem tanto que Deus vai usar a vida de vocês, né? O tanto que Deus vai usar vocês, às vezes com coisas simples, com o cotidiano, mas Deus vai usar a vida de vocês, né? Então, o nosso papel é exatamente esse: entrar numa reunião, ficar nela, absorver o máximo que a gente puder e crescer, e crescer, e crescer. E numa hora certa, assim como o Davi estava lá sentado debaixo da árvore, e de repente o irmão veio correndo e falou: Davi, vem! Samuel veio para poder ungir, conhecer e tal, e Davi chega lá e ele é ungido rei do povo de Israel. O que ele estava fazendo? Nada. Ele estava tocando a harpa dele, agradando a Deus, buscando a Deus, e é assim que Deus quer nos encontrar, né? Buscando, conhecendo, aprendendo, crescendo. Enfim, me sinto muito honrada, muito obrigada pelo convite. E que Deus abençoe demais, demais a igreja de vocês, né? Eu sei que Deus tem algo único e especial para vocês. E eu espero, em nome de Jesus, que Deus coloque a mão mesmo e use muitos desses líderes que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, mãe? Muito obrigado, tá? Só eu mesmo responder, o Leozão, tem sim, tem no canal deles, no site, tem um monte de treinamento lá, você pode acessar e na parte de DNA. Diego é pós-graduado nos nossos sites. Tem tá lá um monte de coisa lá. E não só no site, eu ligo para todo mundo de lá para perguntar um monte de coisa. Eles até me O conhecem. Pastor Paulo vai ser top, hein, gente? O Pastor Paulo até eu quero participar. Então, eu estou atrás dele, né? Vou ligar pro Renato amanhã, porque ele sumiu, né? Ele me respondeu e sumiu. Pois E eu sou é. persistente. Liga para Paula. Paula é assessora dele. Eu vou ligar para ela. Pastor Eduardo, hora aí encerrando, né? Pastor Eduardo é um pastor de uma igreja afiliadas nossa, aqui no NAC. Ele está começando agora o trabalho em célula, está crescendo demais, tá, Mari? Tá crescendo muito. E Deus tem abençoado muito ele lá no NAC e é uma inspiração para nós. É menor um pouco, mas Deus tem feito maravilhas lá na cidade, na igreja dele. Glória a Deus. Ele participou dos treinamentos, então vocês também são inspiração para ele. Pastor Eduardo, ora encerrando por nós, ora abençoando a vida da Maiara, em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe vocês que estão participando. Nós teremos GDs, né, com os coordenadores, e depois vai chegar um monte de coisa nova para vocês aí a partir de agosto. Um monte de direcionamento novo, até porque Deus, eu creio muito que ele está nos dando uma unção de avanço nesse período, e ele vai estender as mãos dele sobre nós. Amém? Pastor Eduardo com a palavra. Mai, muito obrigado, amo você, depois mando mensagem no WhatsApp. Amém, glória a Deus. Prazer, Mayara. Mais uma vez, né? Eu tive quando você ministrou com o Renato em Patinga, eu estava lá também. E de fato nós estamos aqui engatilhando, começando, né? Fomos atropelados aí pela Covid, mas sofremos um baque. Eu acho que foi quase um lockout. Realmente, assim, a motivação foi lá embaixo, mas agora a gente está se reerguendo novamente, encontrando forças para seguir em frente. Sabemos que Deus vai nos dar graça diante de qualquer situação. O importante é a motivação, né? O amor pelos perdidos está aceso no nosso coração, e aí não vai faltar ideia, não vai faltar estratégia. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, queremos engrandecer o teu nome, ó Pai, na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Deus, por esse tão grande privilégio e essa demonstração de zelo e cuidado conosco, ó Pai. Em um tempo onde as viagens praticamente não estão existindo, onde as grandes reuniões não estão existindo, o Senhor nos concede ferramentas como essa, ó Deus, as quais nós podemos ser trabalhados, ó Deus, como temos sido nas últimas
quartas-feiras, ó Pai, sempre aqui ministrado por um servo do Senhor. E nessa noite, ó Pai, mais uma vez o Senhor nos agraciou com uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, ó Pai. Nós te agradecemos por esse zelo, por esse cuidado, e que o Senhor continue abençoando a vida da Maiara, do Renato, de toda a Igreja Batista Central, Deus, que tem sido uma inspiração para as nossas vidas, que a unção do Senhor, a graça do Senhor continue sendo derramada sobre a vida deles de maneira poderosa, Deus, que eles continuem inspirando a Igreja do Senhor em toda a terra, Senhor, como tem sido nos últimos anos, ó Deus, e que possa seguir assim, ó Pai, crescendo para a glória e louvor do teu santo nome. Ajuda-nos, ó Pai, como servos do Senhor. Dai-nos, ó Pai, inspirações, ó Deus, para que possamos executar, ó Pai, e cumprir o teu querer, a tua vontade. Eu oro, ó Deus, por cada líder de célula, cada supervisor que está aqui nessa live, ó Deus, nesse treinamento. Que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um, Senhor. Ajuda-nos a ser a igreja que o Senhor espera que sejamos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Diego. Amém. Obrigado, tá, pastor Eduardo? Dá tchau lá, meu bem. Dá tchau, ó. Vai dar tchau para vocês aí, ó. Pelo menos vocês verem que ela... barulho aí hoje, hein, neném? Olha como é que hoje ela fez barulho. Olha como é que ela é linda, igual o pai, gente, ó. Linda igual o pai. Puxou o pai em tudo. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Bom dia, gente. Deus abençoe. Um abraço. Mai, beijo. Que Deus abençoe. Obrigado, tá? Tamo junto. Obrigado pelo convite. Amém. Amo você, amo sua família, tá? Amamos vocês também. Deus abençoe. Paulinho em breve aparece aí na porta. Ah, sim. Que Deus abençoe. E aqui, depois dos 21, tá? Será um prazer, mas depois dos 21. Sei. Tchau, gente. Deus abençoe. Obrigada. Com Deus, tchau. Tá dando tchau, meu amor? Você deu tchau, meu bem? Você deu tchau também?